Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. E com muita esperança, meus amigos. Estamos num momento que precisamos ter muita fé, muita esperança, porque os dias melhores virão, né? Todos nós temos aí os nossos momentos difíceis, mas que com fé na providência divina nós vamos vencendo, né? E com os exemplos do nosso querido Mestre Jesus, né? Que ele que veio aí nos mostrar através dos seus ensinamentos que nós vamos vencendo. E que nós estamos aqui na Terra num momento de aprendizado, né? E que possamos aprender das melhores formas possíveis. Como é de costume, né, meus amigos? Nós iniciamos sempre a nossa reunião e hoje já são 18 dias do mês de maio, né? Já estamos aí passou 3 dias na metade do mês e nós vamos seguindo em frente. E para iniciar o nosso evangelho, a nossa amiga Solange sempre faz uma leitura para nós, né, Solange? Seja bem-vinda. Isso. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, Vamos lá querida. para a nossa leitura. Vamos lá, né? Deixa eu compartilhar. As doutrinações. É. Doutrinações. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 20. Frequentemente encontramos novos discípulos do Evangelho exultando de contentamento, porque os espíritos perturbados se lhes sujeitam. Narram com alegria os resultados de sessões empolgantes, nas quais doutrinaram com êxito entidades muitas vezes ignorantes e perversas. Perdem-se muitos no emaranhado desses deslumbramentos e tocam a multiplicar os chamados trabalhos práticos, sequiosos por orientar em contatos mais diretos os amigos inconscientes ou infelizes dos planos imediatos à esfera carnal. Recomendou Jesus o remédio adequado a situações semelhantes, em que os aprendizes, quase sempre interessados em ensinar os outros, esquecem pouco a pouco de aprender em proveito próprio. Que os doutrinadores sinceros se rejubilem não por submeterem criaturas desencarnadas em desespero, convictos de que, em tais circunstâncias, o bem é ministrado não propriamente por eles, em sua feição humana, mas nos emissários de Jesus, caridosos e solícitos, que os utilizam à maneira de canais para a misericórdia divina. Que esse regozijo nasça da oportunidade de servir ao bem, de consciência sintonizada com o Mestre Divino, entre as certezas doces da fé, solidamente guardada no coração. A palavra do Mestre aos companheiros é muito expressiva e pode beneficiar amplamente os discípulos inquietos de hoje. Caminho, Verdade e Vida, lição 145 no Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então a palavra é para nós, né? Os inquietos de hoje somos todos nós. Todos. Estamos aí na caminhada. Solange, querida, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Então vamos agora, meus amigos, nesses instantes, agradecendo muito a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais. Vamos pedir à equipe do Sr. José Marques Garcia que ampare e ilumine a nossa amiga Doroti, que irá expor os comentários da noite. Que ela possa ser abençoada, amparada, para que ela possa realizar tudo o que ela predispôs a fazer. E que cada um de nós também possamos ser abençoados para podermos ouvir o Evangelho desta noite.
Muito obrigada, Senhor, por estar conosco, nos amparando, nos assistindo. E antes de continuarmos, né, meus amigos, vamos para a leitura do Evangelho. Odília, seja bem-vinda, Odília. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, Minha querida. voz ainda está um pouco confusa, mas vamos lá. Vamos para hoje. Os obreiros do Senhor. Item 5. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissessões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhe a mão, que esmagaste o fraco em vez de amparardes? Como suplicais graças, vós que buscaste a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho, já recebeste a vossa recompensa, tal qual a quiseste. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede nesse momento ao centro dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aquele cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito da Verdade, Paris, 1862. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Muito bem, Odília. Obrigada, amiga. Eu que agradeço, Tânia. Muito atual. Eu como, né? Atualíssimo. Kardec é atualíssimo, né? E vamos agora, então, convidar a nossa amiga Doroti, irá fazer para nós os comentários da noite, que é sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados são os mansos, né, Doroti? Então, vamos lá, Doroti. Seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo normal, né? Eu posso falar em tom normal. Ótimo. Então, vamos lá. Então, nós vamos começar o estudo da terceira bem-aventurança, né? Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 5. Tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec apresenta esse tema no capítulo 9. Tá? Bem-aventurado os mansos. Muito bem. Para a gente entender um pouquinho, o que Jesus quis dizer com os mansos? Quem são os mansos? Né? Mansidão, gente, não significa ser bonzinho,
ou ser ocioso, ou fraco. Não, não é. Muito pelo contrário, exige um alto grau de autocontrole emocional e maturidade espiritual. Jesus era manso. No entanto, ele era muito enérgico. Era forte. Falava o que era preciso falar. Fazia o que devia ser feito. Não se passava por bobo de ninguém. Nós somos do tipo que levamos desaforo para casa. Nós reagimos impetuosamente quando nos sentimos desrespeitados ou ofendidos. O que nós fazemos? Certamente todos nós conhecemos, né? Uma lei mosaica que diz olho por olho, dente por dente. Ou seja, muitas pessoas ainda seguem à risca isso, né? Devolve tudo na mesma moeda. Esse é o comportamento ditado pelo nosso orgulho. O grande mal da humanidade, o defeito por excelência, que nos mantém presos à Terra, purgando reencarnação após reencarnação, os males provocados por sua prática. A prática do orgulho é que nos faz agir impetuosamente, quando nos sentimos atingidos em nosso ego. Por nosso grau evolutivo, pelos costumes arraigados em nossa sociedade, a mansidão de comportamento é confundida com ingenuidade. No entanto, a mansidão é uma das bem-aventuranças citadas por Jesus no Sermão da Montanha, e é o que o mau observador pensa, que o manso é fraco, sem atitude. Podemos comparar esse manso a um burro chucro, né? Sabe, aqueles cavalos que não foram ainda domados, né? Todos nós somos assim, chucros. E temos assim uma força desgovernada, tendo necessidade de domar, de ser domado, né? De qualidade assim, de força. Nós precisamos domar aquela força que a gente tem por dentro e que nos força a dizer o que não precisamos, na hora errada, no tom errado. Aquele cavalo que é chucro, quando o cavaleiro vai domando, que ele vai pacientemente conversando, colocando o arreio, tal, de repente ele está domado e ele desencadeia toda a sua bravura, todo o seu ímpeto no que o cavaleiro consegue fazer com ele, tá? Então ele não deixa de ser fraco, ele não deixa de ser forte, ele não deixa de ser de ter coragem, mas ele segue o seu cavaleiro. Assim temos que ser nós, né? Nós temos que ter o domínio da nossa força para a gente poder aproveitar e fazer com que nós nos tornemos melhores. Ou seja, mansos, domados. Né? Ter o domínio da nossa própria força, ter o controle de nossas emoções. Quem é manso tem suas reações plenamente controladas diante das pessoas. Quem é manso tem a capacidade de escolher a reação mais adequada para cada circunstância. Você conhece qualidade mais forte do que isso? Conhece prova mais evidente de grandeza interior, de autodomínio?
Você acha que pode confundir mansidão com fraqueza ou ingenuidade? Como qualquer outro traço de caráter, só vamos interiorizar a mansidão depois de praticá-la. E podemos fazer isso no dia a dia. Cada vez que você perde a paciência com uma injustiça real ou imaginária, você está agindo por impulso. É o seu orgulho animal que está no comando. Ser manso não é sofrer injustiças calada. É ter frieza de ânimo para buscar a melhor situação. Se você calcular o custo-benefício de todas as vezes em que você se vê confrontado com situações antagônicas, vai chegar à conclusão de que quase sempre vale mais a pena ficar calado. É o mau atendimento no restaurante, é alguém furando a fila no banco, é o preço errado do produto no supermercado, é o motorista que fecha a sua frente, é o colega preguiçoso, é o vizinho barulhento, é o filho, marido, mãe, cunhado, que interpreta mal alguma coisa que você fez ou disse. Tudo isso são coisas que fazem com que você se sinta injustiçado e queira colocar as coisas no seu lugar. Você quer ter os seus direitos respeitados. Você pode discordar disso tudo sem se exasperar, sem cometer mais injustiças, sem tomar atitudes precipitadas que o levem a se arrepender depois. Se amance. Aprenda a dominar sua força. Aprenda a controlar as emoções. Espere 3 ou 4 segundos antes de reagir a uma situação que o desagrada. Antes de responder alguma coisa que não soou bem aos seus ouvidos. Não se precipite. Você vai passar por bobo algumas vezes. Vão pensar que você é ingênuo, ou fraco de caráter, ou raciocina devagar. Mas você cometerá menos injustiças, magoará menos pessoas, comprará menos brigas, arranjará menos confusões. E o principal, você vai se acostumando pouco a pouco a ter atitudes mais equilibradas, a discordar agradavelmente, a ter disposição para aprender. Jesus era manso. No entanto, era enérgico, forte, falava o que era preciso falar e fazia o que devia ser feito. Nunca foi bobo de ninguém, mas não perdia a paciência, não perdia o domínio de si mesmo, não ficava histérico. Você é espírito imortal como Jesus. A reforma íntima consiste em interiorizarmos essas qualidades tão evidentes na figura de Jesus. Só existe um modo de conseguir isso: através de tentativas. Sem tentar, você não consegue nada. Bem-aventurado os mansos, pois eles herdarão a terra. Essa mansidão que estamos falando, ela faz parte do caráter, né, da gente. Olha, é difícil. Em toda a minha vida, eu conheci uma pessoa que era mansa. E eu só fui entender a mansidão dessa pessoa alguns anos depois da gente passar uma situação juntos. Essa pessoa, gente, se chama Marisa Nalini. Quem é da Nova Era conhece. Ela me carregou no colo, vamos dizer assim, para a evangelização. Mas um dia ela chegou na Nova Era e a gente fazia reunião antes de iniciar as aulas e ela estava muito mal. Tão mal que eu percebi. Então eu cheguei para ela e falei assim: você está bem? Ela disse: eu estou bem, mas eu estou muito triste.
Porque ontem eu tive uma desavença com uma pessoa da minha família. E essa pessoa me falou tanta coisa. Ela foi tão agressiva. Ela falou tanta coisa que eu jamais poderia imaginar que ela pensava de mim. Mas eu fiquei com tanta pena dela. Olha a reação dela. Eu fiquei com tanta pena dela. Não respondi nada. Simplesmente ouvi. Deixei que ela desabafasse. Quando ela me falou isso, eu falei, gente, essa mulher tem sangue de barata. Porque se é comigo, eu gritava, eu esperneava, eu sapateava, eu falava mais alto. Como que ela conseguia controlar-se dessa maneira? Agora eu entendo. Ela já era mansa. Ela tinha uma mansidão que a gente não conseguia entender. A gente não conseguia. Mas ela já era assim, né? E deve estar muito bem. Muito bem. Então, vamos só ver uma opinião, vamos dizer assim, de nada mais, nada menos do que Caibar, né? Falando sobre mansidão e irritabilidade. A delicadeza e a civilidade são filhas diletas da mansidão. Pela mansidão, o homem conquista amizades na terra e bem-aventurança no céu. Inimiga da irritabilidade que gera cólera, a mansidão sempre triunfa nas lutas, vence as dificuldades e enfrenta os sacrifícios. Os mansos e os humildes de coração possuirão a terra. Porque se elevam na hierarquia espiritual e se constituem outros tantos propagadores invisíveis do progresso de seus irmãos, guiando-lhes os passos nas veredas do amor e da ciência, nobres ideais que nos conduzem a Deus. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou humilde e manso de coração. É em Jesus que devemos buscar as lições de mansidão de que tanto carecemos nas lutas da vida. Embora enérgico, quando as circunstâncias o exigiam, o sublime Redentor sabia fazer prevalecer a sua palavra pelo poder da palavra, que a embalsamava, e sem ódio, sem fel, combatia os vícios, os embustes que deprimiam as almas. Sempre bom, sincero, caritativo, prodigalizava a seus ouvintes os meios de adquirirem o necessário à vida na terra e à felicidade no céu. A irritabilidade produz a cólera, e a cólera é uma das causas predominantes de enfermidades físicas e males psíquicos. A cólera engendra a neurastenia, as afecções nervosas, as moléstias do coração. É um fogo abrasado e que rompe o nosso organismo. É o vírus peçonhento que macula a nossa alma. Filha do ódio, a cólera é um sentimento mesquinho das almas baixas dos espíritos inferiores. Sem mansidão, não há piedade. Sem piedade, não há paciência. Sem paciência, não há salvação. A mansidão é uma das formas da caridade que deve ser exercitada por todos os que buscam a Cristo. É da cólera que nasce a selvageria que tantas vítimas têm feito. Da mansidão que vem a indulgência, a simpatia, a bondade e o cumprimento do amor ao próximo. O homem prudente é sempre manso de coração. Persuade seus semelhantes sem se excitar. Previne os males sem se apaixonar. Extingue as lutas com doçura e grava nas almas progressistas as verdades que soube estudar e compreender. Os mansos e humildes possuíram a terra e serão felizes o quanto se pode ser no mundo em que nos encontramos. Muito bem.
Então, como mansos, nós vamos então entender, né, que aquela brandura que nós temos e que Jesus nos dizia para ter, seremos pacíficos, afáveis, moderados no trato com os outros. São aqueles que optam pela paciência e caridade em vez de cólera. É a doma da fera que existe entre nós, dentro de nós. Domada, sim, pela compreensão e por amor, agindo com cortesia, mesmo diante de provocações. Agora, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Mas que terra é essa que nós iremos herdar? Nós já não estamos vivendo na terra? Nós não somos ainda habitantes dessa terra? Não estamos aqui? Herdaremos o quê? Que terra é essa? Não podemos nos esquecer que nós estamos num mundo classificado como expiação e prova. E que, muito breve, já está aí batendo às nossas portas a transformação do nosso mundo para um mundo de regeneração. Sabemos que não vai demorar muito, que nós estamos já às portas, né? Essa regeneração não deve tardar muito, não. Vai ser bem rápido. Segundo Chico Xavier, ainda nesse século, né? Estaremos aí fazendo a grande mudança. E essa mudança, gente, ela vai ser muito dolorosa. E justamente por ser dolorosa é que nós vamos precisar muito de estarmos mansos. Porque nós não sabemos até onde vai o sofrimento que iremos assistir. Os que são nascidos agora, que estamos aqui trabalhando, vamos dizer assim, para que seja mais fácil essa transição, ainda não vão ver isso. Mas os nossos filhos, os nossos netos, com certeza vão participar disso, né? Ninguém sabe quando vai ser exatamente essa transição, mas sabemos como ela vai ser. Sabemos que ela vai ser de forma que não tem como permanecer aqui aquele que não estiver domado, aquele que não estiver manso, aquele que possuir todo o egoísmo, todo o orgulho, essa irritabilidade, essa falta de paciência, com certeza não vai participar dessa transição. Sabemos, né? E o plano espiritual nos dá conta de que muitos espíritos estão vivendo aqui as suas últimas oportunidades. Isso porque, para o planeta efetivar sua transformação, é necessário abrigar espíritos compatíveis com o seu grau de adiantamento. Fala-se em esvaziamento das zonas umbralinas, para que a Terra possa mudar seu padrão vibratório e assim concretizar a mudança. Com isso, aumenta-se volumosamente a fila dos espíritos, de milhares de espíritos que esperam por uma oportunidade para reencarnar. Aquelas almas que estão no seu último estágio nessa orbe e que ainda não conseguirão reparar seus débitos, deverão ser transferidos para outros mundos
que sejam compatíveis com seu grau de adiantamento, ou seja, poderão ser exilados da terra. Para que possamos compreender de maneira mais clara, vamos recorrer a uma importante obra do Espiritismo contemporâneo, de autoria do Espírito Emmanuel, ditada pelo médium Chico Xavier, A Caminho da Luz. Nela, o autor faz uma análise histórica desde a gênese planetária até as perspectivas para o nosso mundo, de acordo com o Evangelho de Jesus. O mentor de Chico narra que a Terra, em determinada fase de sua evolução, recebeu uma falange de espíritos oriundos de um planeta pertencente ao sistema de Capela, uma estrela localizada na constelação denominada Cabra, ou Cocheiro, o qual teria características semelhantes com o nosso planeta azul. Capela estava em processo de transformação, assim como acontece agora na Terra. Todavia, ainda abrigava espíritos rebeldes que impediam seu desenvolvimento e o avanço de outras almas que já haviam conquistado um grau de adiantamento compatível com aquele planeta. Foi então que as mais altas autoridades espirituais que dirigem a nossa galáxia, dentre elas Jesus, decidiram transferir aqueles espíritos para o planeta Terra, a fim de contribuir para o progresso do nosso globo e, ao mesmo tempo, permitir a depuração das almas transviadas de Capela, que permaneciam estacionadas em seu processo evolutivo. Foi assim que surgiram os povos conhecidos pelo título geral de raça adâmica, que foram importantes para a formação da civilização na Terra. Os capelinos aqui chegados foram divididos em 4 grandes grupos, ou povos. O grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Os exilados de Capela, então, vieram para somar com as etnias de pele amarela e negra que já existiam na Terra, contribuindo assim para o processo natural de evolução do planeta. Evidentemente, muitos deles já retornaram ao seu sistema de origem, após quitarem seus débitos morais e conquistar o merecimento do retorno. Outros, no entanto, ainda revoltados, permanecem entre os habitantes da Terra. E há também aqueles que se afeiçoaram ao nosso planeta e aqui permaneceram por vontade própria, mesmo depois de obter o mérito de retornar ao sistema de origem. Alguns desses últimos foram contemporâneos ao Cristo em sua visita à Terra e ajudaram na tarefa de edificação do cristianismo. Assim, acontecerá com muitos de nós, réprobos em nossas tarefas terrenas. Poderemos ser exilados para um outro mundo de provas e expiações se ainda necessitamos. Já evoluímos o suficiente, poderemos ficar na Terra e desfrutar de um mundo de regeneração. Por isso, temos que sermos domados. Ou teremos a mesma situação daqueles que foram exilados de Capela. Seremos exilados para outros, né? Já que Jesus dizia que na casa do Pai existem muitas moradas. São muitos os planetas que possuem as mesmas qualificações que a Terra. Alguns estão em situações menos evoluídas, outras são iguais e outras estão mais evoluídos. Mas nós poderemos ser exilados. Quem herdará a terra? Quem ficará aqui para poder curtir, né, como podemos dizer, o mundo de regeneração que nós vamos nos tornar? Serão aqueles que são os mansos.
esses herdarão a terra. Esses estarão aqui para poder usufruir daquilo que nós vamos passar. Não nos esqueçamos que nós podemos estar passando pela nossa última encarnação aqui. Ah, mas eu quero voltar para cá. Claro, todos nós queremos, né? Mas nem todos seremos merecedores. E por isso mesmo, vamos nos acalmar. Acalmem-se. Domem os sentimentos ruins. Sejam caridosos, porque não sabemos o dia e a hora, mas sabemos que poderemos perder a nossa herança, poderemos ser mandados para fora da nossa terra, né? Muito bem. Finalizando, sabemos então que Jesus, nessa bem-aventurança, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra, condena totalmente a violência, condena totalmente a cólera. Mas a situação do nosso planeta hoje é totalmente de violência. Em todo o planeta. Falamos do nosso Brasil e falamos de todos os outros países. A situação de violência é muito grande. É muito grande. Por quê? Porque nós estamos quase chegando no fundo do poço. Quando nós chegamos no fundo do poço, a gente empurra com o pé e sobe. E aí nós teremos a nossa reminiscência. Aí nós estaremos melhor. Ser manso, não nos esqueçamos, é trabalhar para a própria melhoria, perdoar, manter a serenidade, mesmo quando os violentos parecem vencer. Desenvolver a mansidão exige vontade constante de agir com sabedoria, calma e humildade. Consequência natural para podermos possuir a terra. Doçura, paz, substituem a força bruta e o egoísmo. Estaremos herdando a terra, se assim estivermos trabalhando. Que a paz do Mestre fique no coração de todos nós. Doroti, eu estava aqui refletindo, estava até aqui com o meu livro dos médiuns aqui. Quando a Doroti fala ali, né, da questão da regeneração, hoje de manhã eu sempre ouço o momento da oração e até estava aqui procurando. E foi tocado nessa questão, quanto será o mundo de regeneração, qual a data, né? E o Ilahá fala que no livro dos médiuns nós temos a data marcada ali direitinho. E até ele deixou como lição de casa para procurarmos, né, lá no livro dos médiuns, no item 267, parágrafo 8º. Lá tem direitinho quando será o mundo, a passagem do mundo de regeneração. Eu vou deixar vocês curiosos, vou fazer vocês pesquisarem também. Ali tem direitinho, né? É o item 267, parágrafo 8º. Então, a gente tem que ter essa questão, né? Nós temos que ir ali em Kardec, porque a gente vê muitas pessoas, né, ditando, é 2050, é 2060. Mas Kardec fala aqui, quando será? Ninguém consegue prever, porque
As alternativas são tantas, né? E é preciso que aconteça tanta coisa ainda que não se sabe quando vai ser. Então, porque enquanto não é só um que vai estar preparado, todos nós temos que estarmos preparados. Então, nós temos Todos que ter nós. essa consciência, né? Isso. Todos nós precisamos estar aí desenvolvendo essa mansidão, desenvolvendo o amor, que o nosso amor é egoístico, né? Eu estava aqui ouvindo, né, a questão da mansidão. Quem é manso? Raríssimas. São Só a raríssimas. Marisa Naline. É, raríssimo. Um olha para o outro, um falou uma coisa, o outro já está ali, ó. A Solange ali, ó. Um já está destilando já o fel, ninguém é. Então, principalmente dentro do lar, né? Então, são questões ainda que a gente tem muito a trabalhar, né? E outra coisa, e nós temos que estar firmes para que O que que você vai possamos pegar? caminhar realmente, pessoal. Reunião? Papel? Não, tá com sua mãe. Porque se a gente não, se não tivermos firmes nas nossas convicções, tudo se torna mais difícil, né? E o calar é complicado, né? A caridade moral, lá no capítulo 13, né? A caridade moral, ouvir, deixar o outro falar e vamos continuar trabalhando em frente, né? Dorothy, temos muita coisa aí para pensar nessa mansidão. Temos. E o trabalho é grande, gente. Não é fácil. A Mas não gente podemos desanimar, né, Dorothy? Não, claro que não. Mas assim, né? Quando a gente pensa que o nosso planeta vai realmente fazer essa transição, e a gente fala assim, gente, será que eu estou preparada? A gente estuda, 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 e de repente tem situações que a gente não consegue superar. Que a gente não consegue baixar o tom de voz. Não consegue. Então, você fala assim, mas se eu, uma coisinha desse tamanho assim, eu não consegui, imagina quando ocorreu uma imensidão de coisas que ainda tem que acontecer no nosso planeta para que ele possa se transformar, como que vai ser? Então, gente, tentem, porque como eu disse no começo, as tentativas têm que ser feitas. Faz uma vez, não deu certo. Faz duas, não deu certo. Faz três, faz cinco, faz 10, faz 50. Mas pelo menos comece a tentar. Porque senão a gente não consegue. E tudo na vida é isso, é tentativa. Se a gente não tentar, a gente não vai, não é? A gente não vai conseguir. E a evolução é individual, não é? Não adianta a gente querer carregar o outro junto. Não vai. Não consegue. Não consegue. Sinto muito informar, né? Nosso evangelho hoje foi muito psicológico. É. Mas vamos caminhando em frente, né, Dorothy? Ô, amiga, gratidão, viu? Foi muito bom estar refletindo aqui. E vamos estudar, né? Livro dos Médios. Tem muita gente que não gosta, mas é onde a gente encontra muitas respostas, né? Temos que estudar o Livro dos Médios, as obras de Kardec em geral, né? Que Jesus te abençoe, amiga. E vamos Assim continuar seja. em A frente. todos nós. Até julho, né? Júlio. Mês que vem sou eu. Keila, você está por aí, Keila? Estou sim. Você faz a oração final? É sua, não adianta. Sua internet caiu, mas agora você está aí. Então, meus amigos, vamos para o final, né? Vamos finalizando a nossa reunião. Quero convidá-los para a próxima semana. Semana que vem será o seu Toninho Betarello, que estará conosco. Ele vai fazer pela USE, eu não sei o tema, ainda não conversei com ele, mas fica já, né, o convite. E vamos agora, né, para a nossa sensibilização, vamos
tentar desligar dos nossos problemas, das nossas aflições. Vamos acalmando a nossa mente, o nosso coração, para que possamos, nesse momento, sentir, né, a presença desses bons amigos, a equipe do senhor José Marques Garcia, que vem visitar o nosso lar, os nossos entes queridos que vêm estar conosco neste momento. Então vamos, Senhor, pedindo a Deus, a Jesus e a toda essa equipe que ampare, ilumine a cada lar, a cada um de nós, que nós possamos ter as nossas mentes, os nossos corações ligados ao bem, ao amor, à fraternidade, Senhor. Que possamos ser mansos para que possamos compreender os seus ensinamentos, Senhor. Que possamos colocar em prática os seus ensinamentos. Abençoe, Senhor, a cada família que está aqui conosco, a cada lar, né? Aos que nos assistirão posteriormente. Que as nossas águas possam ser fluidificadas, que cada um de nós possamos receber também essas energias, esses fluidos refazedores do nosso corpo espiritual e refletirá no nosso corpo material. Que as nossas vibrações cheguem a todos os nossos entes queridos, seja os encarnados, como também os nossos entes queridos desencarnados, Senhor. Abençoe a todos os companheiros de jornada. Abençoe, Senhor, aqueles que perambulam pelas ruas, aqueles que estão nos hospitais, ou mesmo em seus lares em tratamentos médicos, os que estão nos presídios, Senhor. Sede com todos, abençoando, amparando. Abençoe as nossas crianças, os nossos idosos, Senhor. Que a sua paz, a sua luz, sede com todos. E não esquecendo, Senhor, dos nossos governantes. Abençoe a cada um de cada esfera administrativa, para que eles possam também ser amparados, iluminados, para que possamos assim termos a compreensão do nosso momento atual que estamos vivendo socialmente falando, Senhor. Abençoe a todos. Filha. Senhor, nós agradecemos por esse momento de luz, de paz que nos foi concedido. Pedimos que as vossas bênçãos permaneçam em nossos corações, nos nossos lares e na vida de todos que nós amamos. Dai-nos coragem para superar os desafios, sabedoria para fazer o bem e a certeza de que nunca estamos sós. Que a tua paz nos envolva hoje e sempre, e que assim seja. Muito obrigada, Keila, obrigada, amigos, e até a próxima semana, sempre com Jesus à frente. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Fiquem com Jesus. Deus quiser. Que assim seja. Gratidão.